Boa noite. E amor? E aí, Matheus? Beleza? Rayane, Felipe. Boa noite, gente. Tempo. Compartilhar um pouco da palavra de Deus aqui com vocês. Tá bom nessa noite? Tava aqui dando aula, mas Deus estava tocando no meu coração. Resolvi dar uma palavra para vocês. Tá bom? Eu tenho falado bastante da oração em línguas aqui, né? No meu Instagram, que é algo que o Senhor tem pedido para eu falar mais. Porque durante muito tempo Ele tem trazido esse conhecimento em relação a isso para mim. Nesses últimos dias eu tenho compartilhado um pouco do que eu já tenho visto, sabe? E aí, paizão? Bom que você tá aqui, hein? Te amo. Então eu tava aqui pensando, o Senhor já tem pedido, né, para falar um pouco mais sobre isso. Eu tava aqui pensando, por que que no batismo com o Espírito Santo o Senhor nos deu uma nova língua, né? Porque se a gente for pensar, no Antigo Testamento não havia oração em línguas. No Antigo Testamento as pessoas não falavam em línguas. A oração em línguas é algo exclusivo agora da nova aliança. Então por que que Deus trouxe essa ferramenta para a gente? Uma ferramenta tão especial. E porque logo a língua, porque Tiago fala no capítulo 3 que se alguém controla a sua língua, ela é capaz de controlar o seu corpo inteiro. Então a língua é meio que esse centro nervoso, esse lugar onde as coisas acontecem, onde a gente consegue controlar, onde a gente consegue controlar nossas emoções, controlar nossos atos, controlar todo o nosso corpo. Então por que que o Senhor vem e Ele mexe logo nessa área? Por que que essa área é tão importante para Ele? Eu estava aqui pensando, e eu estudei durante 4 anos, fiz um curso de letras em inglês na UFES, e assim, ali a gente estudou muito sobre a língua, né? Sobre o papel da língua, sobre as diferentes línguas no mundo. E eu pude perceber que a língua ela está muito relacionada com o tipo de pessoa. Como, se você for ver ao redor do mundo, a gente tem vários povos. A gente tem portugueses, ingleses, a gente tem africanos, a gente tem dinamarqueses. E cada povo ele é caracterizado pela sua língua, pela língua que essa pessoa fala. Então, o Senhor, quando Ele vem, no batismo com o Espírito Santo, o Senhor vem e derrama uma nova língua sobre o povo. E por que será que Deus te deu uma nova língua? É porque o Senhor deseja usar essa língua para te tornar cada vez mais celestial. Porque você tem o português para falar aqui na terra, para falar com as pessoas. Mas Deus te deu uma língua para falar com Ele. Porque 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, Hillary Gugu, fica à vontade aí, gente. 1 Coríntios capítulo 14, a Bíblia vai falar que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito, essa pessoa está falando de mistérios. Então, quando você está orando, nessa língua que o Senhor te deu, você está falando a língua do céu, que é a língua que o Senhor te deu para falar com Ele. Então, português você fala com as pessoas, mas oração em línguas você vai falar com Deus. E qual vai ser o efeito dessa oração na sua vida? O efeito dessa oração é te tornar cada vez mais celestial. Efésios capítulo 5 diz assim: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Então, o modo que você se enche do Espírito Santo é falando.
Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, quanto mais você fala, quanto mais você declara, quanto mais você libera através da sua boca o Espírito Santo, adorando a Deus, orando em línguas, você está se enchendo do Espírito Santo. Quanto mais, Mari, quanto tempo, hein? Quanto mais você se enche do Espírito Santo, mais você vai se tornando semelhante a Ele. Então, em Efésios, capítulo 5, Paulo fala como a gente se enche do Espírito Santo. Ele fala, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele fala aqui, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Saudades, Mari. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, Felipe, então Paulo ele coloca na língua, ele coloca no nosso falar o encher do Espírito Santo. Ele fala para a gente falar com salmo, hino, cântico espiritual, louvando de coração o Senhor e dando graças. Então aqui a gente vê que Tiago, primeiro ele fala que quem controla a sua língua, ele controla o corpo todo. E agora Paulo fala para a gente se deixar se encher do Espírito Santo falando. Quando o Espírito Santo de Deus desce em Atos no capítulo 2, a primeira coisa que ele traz é uma língua para os discípulos. Por quê? Porque o Espírito Santo deseja nos controlar. Ele deseja nos guiar, ele deseja nos encher do Espírito Santo, me encher da sua presença. Então, quanto mais eu falo em línguas, quanto mais eu oro no Espírito Santo, quanto mais eu adoro ao Senhor, porque aqui fala, falando de si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, quando eu estou adorando ao Senhor, quando eu estou orando em línguas, quando eu estou usando a minha boca para me encher do Espírito Santo, eu estou me tornando cada vez mais como Ele. Então, a palavra que eu queria deixar nessa noite é: use a sua boca, use a sua língua para se encher. Eu creio que muitos de nós um dia falamos em línguas, um dia oramos no Espírito Santo, mas não usamos muito o que o Senhor nos deu. E o Senhor quer te despertar para orar mais nessa linguagem, usar mais essa linguagem. Eu creio que muitas vezes a gente tem buscado de várias formas se encher do Espírito Santo, ouvindo uma canção, assistindo uma pregação, mas o Senhor quer nos despertar para usar a nossa boca e usar a nossa língua para nos enchermos do Espírito Santo. E quanto mais eu me encher do Espírito, mais eu aumento o controle dele na minha vida. E o que é, Jonas? O controle do Espírito Santo na minha vida. O controle do Espírito Santo na minha vida é quando você permite que ele entre nas diferentes áreas da sua vida. Por quê? Porque nós temos várias áreas da nossa vida que o Senhor quer entrar. O Senhor quer entrar no casamento de quem é casado. O Senhor quer entrar nas finanças. O Senhor quer entrar no seu trabalho. O Senhor quer entrar na sua família. O Senhor quer entrar nas suas amizades. O Senhor quer entrar na sua faculdade. O Senhor quer entrar em várias áreas da sua vida. Então, quanto mais você vai se enchendo do Espírito Santo, quanto mais você vai orando, quanto mais você vai orando em línguas, quanto mais você vai adorando ao Senhor, quanto mais você vai aumentando a sua comunhão com Ele,
mas você vai liberando o Senhor para entrar nas diferentes áreas da sua vida. Janderson, por que você fala da oração em línguas? É porque é algo que o Senhor tem pedido para eu compartilhar, que é algo que eu tenho praticado durante muitos anos. Tenho recebido muito conhecimento nessa área. O Senhor tem pedido para eu compartilhar mais do que Ele já tem falado comigo nessa questão. Então, quando eu oro em línguas também, eu estou orando a vontade de Deus para diferentes áreas da minha vida. Porque Deus tem uma vontade para cada área da sua vida. Deus tem um plano para cada área da sua vida. Janderson, o que é o plano de Deus? É só o meu chamado? Não, o plano de Deus não é apenas o seu chamado. O plano de Deus é que você seja feliz. O plano de Deus é que você tenha um casamento feliz. O plano de Deus é que você tenha uma família feliz. O plano de Deus é que você prospere. O plano de Deus é que você tenha saúde. O plano de Deus é que você esteja no lugar que Ele quer estar hoje para você. Então, existem várias facetas do plano de Deus. O plano de Deus é muito abrangente. O plano de Deus é muito abrangente. E quando eu estou orando no Espírito Santo, eu estou liberando o Senhor nas diferentes áreas da minha vida. Porque é para isso que Ele veio. O Espírito Santo, Jesus, falando em João capítulo 16, ele disse que o Espírito Santo ele veio para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo ele veio para nos guiar a toda a verdade. E quando eu me relaciono com o Espírito Santo, quando eu oro no Espírito Santo, quando eu deixo ele orar por mim, eu estou liberando o Espírito Santo para entrar nas diferentes áreas da minha vida. E quando ele entra, ele chega e muda a situação. Eu declaro mudança sobre a sua vida. Eu declaro que o Espírito Santo ele vai entrar na sua faculdade. O Espírito Santo ele vai entrar na sua faculdade. Ele vai te usar lá para ser luz naquele lugar. Porque a sua faculdade ela precisa de uma luz. E essa luz é você. E o Espírito Santo ele vai te usar para ser uma luz na sua faculdade. O Espírito Santo ele vai te usar para ser uma luz no seu trabalho. O Espírito Santo ele vai te usar para ser luz na sua família. Porque isso é quem você é. Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. E quando você chega, você ilumina. E quando você chega, você salga aquele lugar. Então, quando o plano de Deus chega em cada área da minha vida, ele chega transformando tudo. Sabe, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Senhor começou a liberar uma palavra sobre aquele lugar. O Senhor diz, haja luz, houve luz. O Senhor diz, haja firmamento, houve firmamento. O Senhor diz, cresça, apareça porção seca, juntem-se as águas se juntaram. Terra, dê animais, mar, dê animais. Sabe, o Senhor começou a profetizar no meio do caos. O Senhor começou a liberar uma palavra no meio do caos. Então sabe o que você precisa fazer no meio do caos? Você precisa liberar uma palavra. Mas não libere qualquer palavra. Libere a própria palavra que saiu da boca de Deus para você. Mas antes, eu não tenho uma palavra para essa situação. Eu não tenho. Deus não me falou nada para essa situação. Então vai para o seu quarto. Vai para o seu quarto, vai jejuar, vai adorar a Deus, vai orar em línguas. Vai entrar diante de Deus para que Deus te dê uma palavra para essa situação. Porque o que vai mudar essa situação não é a sua palavra, não é apenas um pensamento positivo. O que vai mudar essa situação é a palavra que Deus está liberando para essa situação. O que vai mudar essa situação é o haja luz. Sabe, a terra estava sem forma e vazia,
O Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia trevas sobre a face do abismo. E o Senhor disse, haja luz. Mudou a situação. O Senhor quer começar a mudar a situação da sua vida através da palavra. Através de uma palavra. Ele quer começar a liberar. E, gente, como eu consigo ter mais sensibilidade à voz de Deus? Orando em línguas. A oração em línguas, ela vai te dar mais sensibilidade à voz de Deus. Quanto mais você gastar tempo orando em línguas, orando no Espírito Santo, mais sensibilidade você vai recebendo da voz de Deus. Amém, gente? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Nessa live momentânea? Que aparece que tem 3 pessoas. Então esse é o haja luz de Deus. Beleza. O haja luz de Deus é a palavra que ele está liberando para a situação. Porque muitas vezes a gente se vê em situações que, assim, a gente tem a sensação, meu amor, a gente tem a sensação que a gente nunca vai sair delas, entendeu? Existem situações assim, situações emocionais, situações que a gente está, sabe, passa anos e anos e anos e aquilo não muda, cara. Passa anos e anos e anos e aquela situação não muda, entendeu? E a primeira coisa que o Espírito Santo começa, quando a gente começa a orar em línguas, quando a gente começa a orar, o Espírito Santo ele começa a orar por essas áreas, sabe? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, no versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque a gente não sabe como orar, mas o próprio Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a vontade de Deus, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo ele está intercedendo por você, de acordo com a vontade dele. 6 pessoas na live aqui. E o Espírito Santo ele está intercedendo. Toda vez que o Espírito Santo ora por você, ele está intercedendo de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo ele ora muito melhor que a gente. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 14, orarei com a mente, mas também orarei com o Espírito. Cantarei com a mente, mas também cantarei com o Espírito. Por quê? Porque Paulo sabia que deixar o Espírito Santo orar por ele, que liberar o Espírito Santo, é muito melhor do que eu mesmo orando. Porque a Bíblia fala assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Por que o Espírito ajuda? Porque eu não sei orar. Romanos 8, 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Então, o problema dessa situação é justamente essa. O problema dessa situação é justamente porque nós não sabemos orar como convém. Sabe essa fraqueza que nos prende durante tanto tempo? Essa questão na nossa alma, na nossa carne, às vezes é um pecado, não sei, às vezes é uma emoção que nos prende durante tanto tempo. O Espírito Santo está dizendo, deixa eu orar por você. O Espírito Santo está dizendo, me libera nessa situação, porque eu vou orar. Eu vou ajudar você nas suas fraquezas. Eu vou ajudar você nas áreas que nem mesmo que você acha que é impossível mudar. Você já passou 30 anos indo para a igreja, você passou 20 anos indo para a igreja e a situação ainda não mudou. É forte, por quê? Porque às vezes a gente pensa que é apenas a gente estar ligado a um sistema. Ah, eu estou na igreja A, eu estou na igreja B,
eu tô na igreja C e é isso. E as igrejas, elas vão te ajudar muito, sabe? Dependendo da igreja que você tiver, vai ser bênção, vai te agregar, vai te ajudar. Mas existem áreas na nossa vida, presta atenção, existem áreas na nossa vida que não existe nenhum pastor que vai tirar. Pode ser o homem mais ungido que você conhece. Pensei no homem ungido, no homem de Deus. Pode ser o homem mais ungido que você conhece. Ele não vai conseguir entrar nessa área. Porque são áreas tão íntimas, são áreas que são áreas tão profundas que apenas o Espírito Santo ele consegue entrar. Apenas o Espírito Santo ele consegue entrar. Porque são áreas muito profundas. São áreas muito íntimas, sabe? Áreas que não cabe ao homem, não cabe a um psicólogo, não cabe a um coach entrar nessa área. E é por isso que o Espírito Santo proveu ferramentas. E para mim, a maior ferramenta que o Espírito Santo trouxe foi ele poder orar por você. Foi ele poder interceder por você. Foi que ele pudesse gemer por você, com gemidos inexprimíveis. Essa palavra gemidos inexprimíveis, no original, significa palavras ininteligíveis, palavras que eu não entendo. Então, da mesma forma, o Espírito me ajuda na minha fraqueza, pois eu não sei como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras ininteligíveis. Então, quando eu estou orando em línguas, e quando eu falo orar em línguas, eu não falo apenas do momento pentecostal. Não estou falando disso. Não estou falando de orar num culto, à noite, num momento de fogo. Não estou falando disso. Estou falando de uma vida de oração. Uma vida onde você se entrega. Uma vida onde você deixa o Espírito Santo orar por você. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a vontade de Deus, porque segundo a vontade de Deus é que ele ora por você. Então, nessa noite, eu declaro o Espírito Santo, ele entrando nas áreas da sua vida. Nessa noite, eu declaro o Espírito Santo entrando em áreas da sua vida que você ainda não conseguiu deixar ele entrar. Porque ele quer entrar, mas ele precisa da nossa permissão. Quando eu oro em línguas, eu dou autoridade para o Espírito Santo entrar. Eu digo, Espírito Santo, ó, tá difícil, eu tô orando com o meu entendimento aqui, eu tô jejuando, eu tô adorando a Deus, tá difícil. Eu vou deixar você orar por mim. Eu vou deixar você entrar nessa situação e orar por mim. Amém? Então eu declaro o Espírito Santo nas mais diversas situações da sua vida. Eu declaro o Espírito Santo nas mais íntimas situações da sua vida. Eu declaro o Espírito Santo entrando em áreas que até hoje você não deixou ele entrar. E ele vai entrar, mas ele vai entrar se você deixar. Se você der autoridade para ele entrar. Amém? Dá vontade de ficar aqui a noite toda, gente. Vocês têm alguma pergunta aí? Alguém quer entrar comigo aqui online? Tem alguém aí? Alguma pergunta? Algo que vocês querem que eu fale? Não? Então eu vou continuar falando aqui. Nada. Glória a Deus, gente. Muito obrigado àqueles que compareceram aqui na live. Tá bom? E essa é a vontade. Eu vou continuar falando aqui, tá bom, gente? E essa é a vontade de Deus pra gente. Ele
diferente nas mais diferentes áreas da minha vida. Eu lembro que uma vez o Senhor estava me ensinando sobre isso, me ensinando sobre a oração em línguas e sobre o papel dela de entrar no plano de Deus. E o Senhor mostrou assim que uma família, né? E aí essa família, a filha era toda brigada com a mãe, a mulher tinha assim, eu conheço ela, entendeu? Ela era uma mulher assim que ela tinha tudo para ser muito próspera, sabe? Mas ela tava passando por muita necessidade, tava assim, num nível de pobreza bem. E ela tava, tipo, tava sem o marido já, tava doente, entendeu? E o Senhor me mostrou o plano que ele tinha para aquela pessoa. O Senhor me mostrou o plano que ele tinha para aquela pessoa. E ele me mostrou que o plano dele para aquela pessoa era que a filha dela voltasse a conversar com ela, porque elas eram brigadas. Ele me mostrou que o plano dele para a vida daquela mulher é que ela fosse sarada, que ela fosse curada. E ele também me mostrou que o plano dele para a vida daquela mulher é para que ela fosse próspera. Então, e o Senhor me mostrou que quando eu oro em línguas, eu estou orando exatamente o plano de Deus para as diferentes áreas da minha vida. Então, sabe, quando a gente pensa em plano de Deus, a gente tem uma ideia muito vaga, sabe? A gente pensa assim, nossa, será que meu trabalho é o plano de Deus? Ah, Senhor, esse carro de acidente foi o teu plano. Ah, Senhor, fulano morreu, foi o seu plano. Nossa, eu tô passando uma necessidade aqui, mas é o plano de Deus. Não, não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. Presta atenção, ó. Romanos 8:27, aquele que sonda os corações sabe qual é a vontade de Deus. E segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E sabemos que Deus, ele está agindo na nossa vida. E todas as coisas elas vão cooperar para o bem de quem? De quem ama a Deus. Nós, todo mundo. É de quem ama a Deus. Pois aquele que de antemão conheceu, também nos predestinou para que a gente fosse conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o plano de Deus é que eu prospere, que eu seja curado, que haja paz na minha família, que eu viva em harmonia com as pessoas, que meu casamento flua, que eu prospere. Ok, plano de Deus, top. Vamos falar mais um pouquinho do plano de Deus, afunilar? Então vamos afunilar. Então Paulo afunila, ele fala: aquele que de antemão conheceu, também me predestinou. Para quê? Para que eu seja imagem. Para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos, você pode pensar numa reprodução em escala. Assim, como se fosse uma fábrica, né? Produziu um, produziu outro, produziu outro, produziu outro. Então o Pai produziu um Jesus. E agora ele deseja que outros Jesus sejam reproduzidos. E aqui Paulo está afunilando o plano. Ele fala, o plano de Deus para você é que o Espírito Santo ele te ajuda nas suas fraquezas, ele ora a vontade de Deus para todas as áreas da sua vida, beleza. Mas ele tem um propósito final no meio disso tudo. O propósito final é que você seja a imagem de Jesus. Então, o propósito final de tudo que Deus está fazendo na minha vida, de tudo que Deus está fazendo na sua vida, é a imagem de Jesus. É que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por quê? Pega essa aqui vai ser forte agora. Existe uma versão de você que você não conhece. Existe uma versão de você
que ela foi criada em Deus, antes da fundação do mundo. A Bíblia fala em Efésios. Agora, o Senhor quer trazer essa versão de você para a sua vida hoje. E como que Ele consegue trazer essa versão de você? Te transformando na imagem do Senhor. Te transformando na imagem do Senhor. Por quê? Porque essa versão de você, que deveria estar operando em você hoje, ela foi afetada quando o pecado entrou. Então, quando o pecado entrou, o pecado ele afetou essa área da sua vida, essas áreas da nossa vida, sabe? Ele afetou todas as áreas. A carne, fala Revim, a carne, ela afetou todas as áreas da nossa vida. Então, Deus criou você para um propósito. Mas, com a entrada do pecado no mundo, esse propósito, ele foi comprometido. Então, hoje, Deus tem uma versão única de você para manifestar. E quando você é transformado na imagem do Senhor, Ele consegue manifestar essa imagem nessa geração. Por quê? Porque Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou para ser enfermos. Deus não criou a pobreza. Deus não criou as brigas. Deus não criou as separações. Deus não criou todo esse caos que a gente vê no mundo. Não foi Deus que criou. Não foi Deus que criou. Esse não é o plano de Deus. Sabe? Quanto mais você deixa o Espírito Santo orar por você, quanto mais você libera o Espírito Santo através da oração em línguas, quanto mais você investe nesse relacionamento íntimo com Deus, você está liberando o Espírito Santo nessas mais diferentes áreas. Você está trazendo a imagem. Vocês têm noção da preciosidade que é isso? É você trazer a própria imagem do Senhor aqui na Terra. As pessoas olharem para você, ver que você é a própria imagem de Jesus. Não igual a Ele na aparência física, porque essa imagem aqui, ela não é uma aparência física. Essa imagem do Senhor não tem a ver com nada físico. Essa imagem do Senhor é um interior. Essa imagem do Senhor é um interior que é como Ele. Então, vamos supor, Deus tem alegria. Então, Deus consegue tirar da alegria dele e colocar dentro de você. Ruber, Deus tem paz. Então, Ele consegue tirar da paz dele e colocar dentro de você. Deus tem hombridade, Deus tem feminilidade. Então, Ele consegue te deixar ser homem como Ele, ser feminino como Ele é. Então, o nosso desafio como cristãos é exatamente esse, é trazer o interior de Deus para o nosso interior, trazer a alegria de Deus para a nossa alegria, trazer a imagem do Senhor para a nossa imagem. E Paulo fala, aquele que de antemão conheceu, Romanos 8, versículo 29, aquele que de antemão conheceu. O que é esse de antemão conheceu? A Bíblia tem no grego, esse de antemão conheceu, de antemão ele quis ter intimidade, entendeu? De antemão conheceu, de antemão ele teve intimidade, de antemão ele se relacionou intimamente, tá entendendo? Aquele que de antemão conheceu também os predestinou para quê? Para ser conforme a imagem do seu Filho. Então Deus, Ele te conheceu antes de você se conhecer nessa versão. Antes, muito antes de você ser essa pessoa que você é hoje, Deus, Ele já te conheceu antes da fundação do mundo. Ele tem uma versão de você que você mesmo não conhece. E Ele fala assim, eu tenho um plano para você. E o meu plano é que você seja a minha imagem. Então Ele fala, aquele que de antemão conheceu também te predestinou para quê? Para que você seja uma imagem.
E esse é o nosso desafio, sabe? Esse é o nosso desafio no meio de um povo que muitas vezes não conhece o Senhor. No meio de uma geração que muitas vezes não tem o conhecimento de Deus. No meio de uma geração que zomba, sabe? Que não conhece o poder de Deus. O nosso desafio é manifestar a imagem do Senhor. Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou também chamou. E ao que chamou também justificou. E ao que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Henrique? Tranquilo, mano? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome ou nudez, perigo ou espada? Pois como está escrito, Lucão, pois como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos destinados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estão convencidos de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus tem um plano para você. Sabe, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E o propósito dele para você, assim diz o Senhor, nada vai poder te separar do meu plano. Se você aprender a como me liberar dentro de você, nada vai poder te separar do meu plano. Amém? Então Jesus, ele pagou o preço suficiente. Jesus, ele pagou o preço suficiente para que hoje você pudesse acessar todo o plano de Deus para a sua vida. Jesus, ele pagou o preço suficiente para que hoje você pudesse acessar todo o plano de Deus para a sua vida. Porque quando Jesus estava pendurado no madeiro, ele poderia simplesmente voltar para trás. Ele poderia simplesmente voltar para trás. Jesus, ele clamou, ele disse: Senhor, a minha alma está angustiada até a morte. Se for possível, passa de mim esse caso. Mas contudo, que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele poderia ter desistido do plano de Deus, mas ele cumpriu cada milímetro do plano de Deus. Jesus, enquanto ele estava aqui, tudo que ele fazia era por quê? Porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Porque Jesus sempre agia no está escrito? Porque ele tem um plano. Porque ele sempre teve um plano. E quando ele agia no está escrito, ele estava falando assim, eu estou cumprindo aqui o meu plano. Eu estou cumprindo o que o meu pai preparou para mim. Para quê? Para que depois vocês também possam cumprir. E agora, para finalizar essa live, se vocês quiserem deixar alguma mensagem aí, tá, gente? Tem 3 pessoas aí, se quiser deixar alguma pergunta. Vou falar do último versículo aqui. Pode falar do plano de Deus. Porque do mesmo jeito que Jesus agia dizendo, está escrito, está escrito, está escrito, ele andava no propósito do Pai.
nós também podemos viver no está escrito. Nós podemos também saber que Deus quer que eu trabalhe ali. Que Deus quer que essa pessoa esteja comigo. Que Deus, Ele quer que eu vá ali. Que Deus, Ele tem isso para mim. Que Deus vai me dar isso. Que Deus vai fazer isso. Nós também podemos agir no está escrito. Sabe? Nós também podemos agir no está escrito. Por quê? Porque presta atenção aqui. Salmo 139, versículo 16. A Bíblia fala assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Fala, Darlan. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Então, do mesmo jeito que Jesus, ele agia no está escrito, assim diz o Senhor para você. Você também pode agir no está escrito. Você também pode saber exatamente o que eu quero para você, sem dúvida. Sabe aquela coisa de você não ter dúvida do que Deus quer para você? Aquela coisa de você não ter dúvida, você sabe, Deus quer isso aqui pra mim, pronto. Você não tá titubeando, entendeu? Quando Jesus ele agia no plano, ele sabia, esse aqui é o Pai, esse aqui é pra aqui, você cumprir isso. Tá escrito, tá escrito, tá escrito. Ele fala, todos os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Então assim diz o Senhor para você. Eu tenho um livro, e nesse livro está escrito todos os seus dias. Meu Deus, isso é muito forte, cara. Deus tem um livro para você. Deus tem um livro, e nesse livro está escrito todos os seus dias. E assim diz o Senhor, se você me liberar para orar por você, eu vou orar o que está escrito. Se você liberar essa linguagem sobrenatural, eu vou liberar o que está escrito, nos mínimos detalhes. Isso não quer dizer que se a pessoa não orar no Espírito Santo, ela não vai cumprir a vontade de Deus, não é isso. A questão é, quanto mais eu libero o Espírito Santo em mim, mais as partes do livro que ele escreveu para mim vão se cumprindo. Amém? Então Deus tem um plano para mim. Quando eu oro no Espírito Santo, quando eu oro em línguas, eu oro esse plano que ele tem para mim. Eu libero esse plano para minha vida. E esse plano é mais que apenas ir aqui e ali. É ele entrar na minha saúde, nas minhas finanças, é ele trazer paz para minha casa, trazer paz para minha vida, ele me mudar, me tornar na imagem do Senhor. E eu poder agir no está escrito de Deus. Amém, gente? Muito obrigado por vocês que compareceram aqui. Tá bom? Então, uma boa noite. Valeu. Um abração.